Oi crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Gigi, para quem não me conhece ou não lembra, da Igreja Batista do Olho d'Água. Estou com muita saudade dos meus alunos, das salinhas da noite, e hoje eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre um assunto muito importante que é tratado na Palavra de Deus de capa a capa da Bíblia. Mas antes, nós devemos começar sempre as nossas atividades fazendo o quê? Orando. Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais esse dia, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo à distância, te cultuando, te louvando e aprendendo mais da Tua Palavra. Abençoa esse momento e fala conosco, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a Tua vontade. Amém. Pois bem, crianças, nós vamos falar hoje sobre obediência a Deus. Vocês sabiam que obedecer a Deus é uma forma de expressar o nosso amor por Ele? A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos e que os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Isso é uma garantia do Senhor e nós devemos confiar. Por mais que às vezes pareça difícil, nós devemos sempre acreditar que o Senhor está conosco e Ele nos fortalece e nos direciona. Nós vimos já ao longo de nossas aulas muitas histórias interessantes na Bíblia sobre pessoas que obedeceram a Deus. Hoje eu vou perguntar para vocês, alguém se lembra de uma história de um personagem que foi convocado, chamado pelo Senhor e que o obedeceu? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Isso mesmo, você acertou-se e falou. Noé. Noé é um grande personagem bíblico que representa a obediência a Deus. Noé foi um homem que era bom, íntegro e andou sempre com Deus. E na época dele, a terra estava muito má. As pessoas estavam muito más, muito violentas, estava tudo muito bagunçado. Mas Noé obedecia a Deus, ele era diferente, ele era um homem íntegro, um homem reto. E o Senhor decidiu que ia acabar com toda a terra. Vocês lembram dessa história? Só que ele olhou para a terra e viu Noé. E ele achou graça em Noé. E ele disse para Noé: Noé, eu vou salvar você e sua família. E você vai fazer o seguinte: você vai construir uma arca bem grande. E Deus falou tudo como deveria ser. As medidas, do comprimento, da largura, tudo como deveria ser. Disse que ele deveria levar um casal de cada animal. E os seus 3 filhos com as suas noras e, lógico, a sua esposa. E falar para o povo se arrepender, que Deus ia mandar um grande dilúvio que ia destruir a terra. E vocês me digam, será que foi fácil para Noé obedecer a Deus? Imagine você, se Deus chegasse para você agora e lhe dissesse isso, o que as outras pessoas iriam pensar e achar? Pois é, as pessoas da época de Noé riram dele, não acreditaram, zombaram. Mas Noé confiava no Senhor e ele permaneceu firme e obedeceu e construiu a arca. E não foi só em um dia, um mês, uma semana, um ano, foram 120 anos. Você já pensou? 120 anos construindo aquela arca, sendo zombado, todos rindo, chamando ele de louco, mas ele permaneceu firme. E por conta disso, quando veio o dilúvio, Deus o honrou pela sua obediência e ele sobreviveu, ele e a sua família e um casal de cada animal. E graças a esse exemplo de obediência, hoje nós estamos aqui. Então, esse é o primeiro exemplo bíblico de obediência que nós devemos sempre lembrar. Mas temos outros. Quem não conhece Jonas? Jonas e o grande peixe.
Jonas, profeta de Deus, escolhido para levar sua mensagem às pessoas. Pois Deus chamou a Jonas e deu uma missão para Jonas. Disse: Jonas, vá a Nínive. Nínive era uma grande cidade, muito importante para Deus, mas que estava muito também perdida, com muita coisa errada. As pessoas estavam muito desvirtuadas, né? Elas se perderam do seu caminho. E o Senhor mandou Jonas ir avisar que ia destruir aquela cidade, se eles não se arrependessem. Só que Jonas teve muito medo. Teve medo e, ao invés de obedecer a Deus e confiar, como Noé fez, o que ele fez? Fugiu. Gente, Jonas, o profeta, fugiu. Pois é. Ao invés de ir para Nínive, Jonas foi para Tarsis. Pegou um barco, entrou quietinho, foi lá pro fundo, deitou e descansou, desobedecendo a Deus. Vê se pode. Só que Deus não se agradou disso. Deus vai se agradar de desobediência? Pois é, e Deus mandou uma grande tempestade. E todos naquele barco estavam assombrados, atemorizados. E eles acreditavam em vários deuses diferentes. E cada um pedia e clamava para o seu Deus que mostrasse o que era aquilo, que acabasse com aquilo. E não parava. Até que foram ter com Jonas, e Jonas dormindo. E aí perguntaram e lançaram sortes e viram que era Jonas. Jonas que tinha afrontado a Deus. E aí falaram: Jonas, fala com o seu Deus. E Jonas acertou, sabia que realmente tinha sido um castigo de Deus, né, pela sua desobediência. E ele disse: realmente, me lancem ao mar, que certamente Deus vai fazer com que tudo isso pare, porque eu sou o culpado. Ele reconheceu. E aí lançaram Jonas ao mar. E vocês sabem o que aconteceu, não é? Jonas foi engolido por um grande peixe. Um grande peixe que o levou às mais profundas águas. E ele ficou dentro da barriga desse peixe por 3 dias. Você já pensou? Você, 3 dias na barriga de um peixe? Que coisa! Mas aí foi bom, porque Jonas teve tempo para pensar, refletir na decisão que ele tinha tomado. Cada decisão que nós tomamos tem uma consequência. Pode ser boa ou pode ser ruim. E ele pensou, e ele se arrependeu. Ah, crianças, Deus se agrada tanto de um coração que se arrepende. E Jonas, da barriga daquele peixe, ele fechou os olhos e ele orou a Deus. E ele se arrependeu e pediu perdão. E Deus, com o seu grande amor e misericórdia que tem por todos nós, o perdoou. E o grande peixe vomitou Jonas, e ele pôde ir concluir o chamado que Deus tinha dado a ele, e foi pregar naquela cidade o arrependimento. E o que aconteceu? Sim, aquelas pessoas se arrependeram, se voltaram a Deus, e eles foram salvos. Vocês acreditam que Jonas ainda se aborreceu? Mas Deus deu uma lição a ele, mais uma. Então, Deus, ele nunca nos abandona, ele nos ama e ele quer a nossa obediência. Nós devemos obediência a ele, porque ele é nosso Deus e ele é o nosso Pai. Então, devemos fazer sempre o quê? Obedecer. Mas vocês conhecem muitos e muitos outros exemplos, não é? Nós temos exemplo de Daniel, da rainha Esté, de José. Nós temos tantos exemplos lindos na Bíblia, Davi. Mas nós temos um que é o maior de todos os exemplos. Vocês podem me dizer qual é? Isso mesmo. Acertou quem disse? Jesus. Isso mesmo. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Você já pensou? Jesus sendo Deus, sendo imortal, vivendo nas
mansões celestiais, desceu, veio à terra, se fez homem como nós, nasceu um pequeno menino, o nosso pequeno Rei Salvador. Mas aqui ele padeceu para nos salvar. Ele cumpriu o que Deus tinha para ele. E ele se entregou por nós, cumprindo o seu chamado, a sua vocação para a nossa salvação. E ele, sem dúvidas, é o nosso maior exemplo de obediência. Ele em nada pecou. Sendo homem aqui na terra, manteve-se sempre obediente, manteve-se sempre íntegro. Ele foi Deus e homem, ele é. E ele ressuscitou e vivo está comigo e está com você. E nós devemos amá-lo, devemos obedecê-lo. Disso que nós conversamos brevemente, deu para perceber que tudo que nós fazemos, quando nós obedecemos ou quando nós desobedecemos, isso nos traz consequências? Pois é, se nós obedecemos, nós temos consequências boas, não é? A obediência sempre gera bons frutos. E se nós desobedecemos? Isso não é legal, ó. Consequências muito ruins. Veja Jonas quando desobedeceu, não é? Noé obedeceu, foi salvo, ele, a família, os animais, e hoje nós estamos aqui. E Jonas desobedeceu, foi tragado por um grande peixe e ficou na sua barriga por 3 dias. Então, é bom ou é ruim obedecer? Pois é, devemos sempre obedecer. E o que a Bíblia fala sobre obediência? A Bíblia fala de obediência do começo ao fim. Mas nós podemos tirar 2 lições principais. A Bíblia nos diz que nós devemos obedecer a Deus e que nós devemos honrar os nossos pais. Sim, obedecer a Deus e honrar os nossos pais. Nós honramos os nossos pais obedecendo também. Quando o papai ou a mamãe chamam e dizem: vamos lá, vamos sentar e estudar, vamos fazer a lição, vamos ajudar. Você deve obedecer. Sim, por mais que às vezes pareça difícil, por mais que pareça chato, por mais que você não entenda o porquê, devemos obedecer, porque é um mandamento do Senhor, que nós devemos honrar os nossos pais. E honrando os seus pais, os nossos pais, nós estamos obedecendo a Deus e cumprindo então 2 mandamentos. Você já viu? E é tudo tão lindo e tão simples porque o Senhor nos fortalece. Jesus novamente, claro. Jesus no templo. Nós temos essa história linda que certamente vocês já conhecem, que está lá em Lucas, no capítulo 2, nos versos de 40 a 52. Jesus era um menino, ainda, talvez da sua idade, um garotinho de uns 8 anos. E Jesus, ele tinha ido com os pais a Jerusalém. E na volta, ele se afastou, e seus pais se afastaram, foram indo e se perderam. O que aconteceu? Jesus parou e foi ao templo falar com os principais, com os mestres, os doutores daquele tempo, e ensinar, cumprir a sua missão de pregar a palavra. Sim, e ele estava lá falando da mensagem de Deus, com toda a propriedade, sendo uma criança, obedecendo à missão que Deus lhe deu. Só que quando seus pais perceberam e preocupados, onde está Jesus, onde está Jesus, eles voltaram e encontraram Jesus lá no templo e ficaram maravilhados com aquilo. Jesus, uma criança, falando com tanta propriedade sobre o reino de Deus com aqueles homens. Mas o que eles disseram? Vamos, meu filho. E o que Jesus fez? Jesus disse: não, eu não vou porque eu tenho que ficar aqui e pregar? Não, Jesus fez o que Deus mandou, mas Jesus também obedeceu seus pais terrenos e ele seguiu viagem com seu pai e com sua mãe. Então, esse exemplo
é um exemplo maravilhoso que mostra que nós temos como obedecer a Deus, honrar os nossos pais e que uma coisa não exclui a outra. Essas imagens lindas que nós vemos, nós tiramos nesses locais. Então, fica o crédito, se vocês quiserem conferir. É isso aí, criancinhas. Que Deus nos abençoe, que Deus toque o seu coração, o meu coração, o coração de todos vocês que estão nos assistindo, para que nós possamos sempre obedecer a Deus, todos os seus mandamentos. E como nós vamos obedecer? Nós temos que conhecer. E nós conhecemos através da Bíblia, que é o nosso manual, é a palavra de Deus. É nela, neste grande livro, o melhor livro que nós temos, que diz tudo o que Deus quer que nós façamos. Então, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos pedir orientação do Senhor, vamos conhecer a sua palavra. Quando estiver difícil, pedir forças ao Senhor e vamos seguir firmes, vamos seguir fortes, vamos seguir com fé, porque o Senhor está conosco, Ele não nos abandona. Tá ok? E vamos obedecer o papai e a mamãe e ser filhos que agradam ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez por esse momento e pela Tua palavra que é viva, é eficaz e ela fala sempre aos nossos corações. Que possa crescer essa sementinha no coração de cada criança e que o Teu Santo Espírito possa levar um espírito de obediência a cada uma delas e a cada um de nós. Dá sabedoria aos pais e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Crianças, até breve, que na hora certa, no tempo do Senhor, nós vamos estar juntinhos novamente, vamos dar aquele abraço, fazer aquelas dinâmicas que a gente gosta de fazer em sala, não é? Então, até breve, um grande beijo da tia Gigi e até a próxima.